Olá, amigos e irmãos. Sempre tem assuntos, sempre tem questões em relação à fé, cristã, em relação à igreja de Cristo, as coisas todas, que é sempre, tem aquele lado polêmico, né? E causa um debate muito grande. E um deles, já para começar com o assunto mesmo, sem perda de tempo, né? É em relação à Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É assim que entendemos, é assim que se prega. Mas, nesses nossos dias, o que está acontecendo? Está acontecendo que estão se levantando os pregadores da verdadeira graça de Deus, né? Nós temos vários deles aí nessa plataforma e nas redes sociais aí. E muito bom, tem sido de muito proveito. Eu tenho acompanhado alguns deles e tudo. E é muito bom para nos ajudar a esclarecer, abrir nossos olhos, né? E verdadeiramente se cumprir na nossa vida aquilo que Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Então, a verdade é assim, a verdade liberta, a gente esclarece e é muito bom a gente progredir e crescer na fé. Mas acontece o seguinte, eu tenho observado que todos, quase unânimes, dos pregadores da graça de Deus, eles, alguns deles já falam rasgado mesmo que a Trindade é heresia. Acho que a Trindade foi inventada pela Igreja Católica, a Trindade é heresia, e fala aí, né, não sei se foi Santo Agostinho, não sei, foi um camarada, um teólogo aí da Igreja Católica aqui. Mas aí já começa a polêmica aí, mas ele inventou a Trindade ou ele simplesmente reconheceu? É diferente. Diferente é você inventar, criar alguma coisa, ou você simplesmente reconhecer algo que já existe e que as escrituras mostram com muita evidência, com muita clareza. Porque esse é o primeiro ponto. Os pregadores da graça dizem que a Trindade é heresia. Muito bem. Mas eu ainda não vi nenhum deles, absolutamente, gravar um vídeo, né, explicando minuciosamente por que é heresia. E eu digo como? Do jeito que eles fazem sempre. Abrindo a Bíblia e conferindo as passagens. Por exemplo, um pregador da graça aí falou que Mateus 28, lá no final, lá, do capítulo 28 de Mateus, Jesus falou, né? Ide, pregai, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa parte aí foi acrescentada na Bíblia para defender a Trindade. Bacana, é um argumento. Só que a Bíblia tem muito versículo, muito capítulo, 66 livros. Então, para falar simplesmente isso, que Mateus 28, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi acrescentado, então precisa pegar outras passagens que fala de Pai, Filho e Espírito Santo e explicar. Será que todas as passagens que fala Pai, Filho e Espírito foram acrescentadas? Como, por exemplo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no último versículo, que o próprio Paulo, aí é Paulo, Mateus é uma coisa, Paulo é o arauto da graça de Deus. E Paulo fala, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, essa bênção aí que se fala nas igrejas evangélicas. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Paulo fala para os coríntios. Então também foi acrescentado? Eu quero saber disso. Porque para mim ainda não me convenceu. Falar isso? Não, Trindade é heresia. Tá bom, é heresia. Agora, por favor, me explique por que é heresia. Com a Bíblia aberta. Como vocês fazem, os pregadores da graça fazem isso com maestria. Eles pegam os versículos,
pegam as passagens, esclarecem, comparam, inclusive, sem, sabe, querer puxar para o lado de ninguém, mas o irmão Cristiano França, né? Ele faz isso muito bem, prega, fala ali os textos, os vídeos dele são muito bons, e ele fala, né, com clareza, vai comparando, analisa detidamente os versículos, cada detalhe. É isso que precisa fazer, gente. Agora, simplesmente falar que é heresia e ignorar todos os textos da Bíblia, como no livro de João, capítulo 14, 15 e 16, que Jesus falou claramente ali do Espírito Santo. E o livro de João, aliás, nos seus 21 capítulos, é o relacionamento do filho e do pai, né? Passagem, meu pai trabalha até agora, Jesus falando, e eu também, capítulo 5, né? De João. Capítulo 10 do livro de João, Jesus falando, eu e o pai somos um. Aí, teve aí um pregador da graça também, que ele falou isso aí. Tá vendo? Olha aí, ele falou só esse versículo assim, não comentou nada não, como se fosse coisa de sem importância. Deus é um só. Eu e o pai somos um. Aí, tá vendo? Deus é um só. Mas pera, eu acho que ele nem pensou no próprio versículo que ele mesmo usou. Eu, quem? Eu? Jesus, filho. E o pai. Eu e o pai. Quantos são? Dois. Duas pessoas. Somos um. Um Deus. Mas quem defende a Trindade nunca falou que serve a deuses. Que dá polêmica por quê? Porque, aliás, no hebraico, no livro de Gênesis, está escrito Elohim, que é a mesma palavra para Deus, Criador, poder, Criador, mas é a mesma palavra traduzida para deuses no hebraico. Elohim é deuses, são deuses. E aí? Mas Deus é um só. Ouve Israel, Deuteronômio, né? 6. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então a Trindade, que eu aprendi assim, é um Deus só. É um Deus só. Mas nesse Deus existe a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Mas como é que nós vamos entender isso? Esse aqui é o problema. Eu não sei como é que se entende. Como é que nós vamos entender tudo de Deus? Eu acho que pedir um pouco demais para um ser humano limitado, né? Com conhecimento limitado. Nós somos ser humano. A gente vai até um limite. E cada um de nós tem um limite, né? Cada um de nós tem uma capacidade. Mas nenhum ser humano, eu acho que jamais vai entender Deus na sua totalidade. Por quê? Aí já vem os atributos de Deus. Porque Deus é onipresente, é onisciente, é onipotente. É o único que tem todo o poder. É o único que está sempre presente. É o único que sabe de todas as coisas. O ser humano nunca vai saber de tudo, como Deus, nunca. Então é muita coisa. Então me desculpe, meus irmãos da graça, mas eu acho um pouco até leviano. Você fala, a Trindade é heresia. E você não apresenta as provas. Explica para mim, por exemplo. Eu gostaria demais de ter um vídeo que explicasse com toda clareza por que a Trindade é heresia, como eles afirmam. Eu vi outro dia o irmão Messias, lá do Rio de Janeiro, o homem lendo na Bíblia. Não sei se você leu João 14, ou 15, ou 16 lá. Acho que é João 14, que Jesus fala, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Gente, é só a pessoa tendo um problema mental para não entender. O que Jesus acabou de falar? Eu vou enviar um outro Consolador para estar convosco. Se ele falou que é um outro, é um outro. O irmão Messias falou que o Espírito Santo é Jesus Cristo, é a mesma coisa. Mas como que é a mesma coisa? Se o próprio Cristo acabou de falar que é um outro Consolador, e ele fala ali, faz referência aos três, o próprio Jesus nesse discurso. Eu rogarei ao Pai, o Filho vai rogar ao Pai, e o Pai vai mandar o Espírito em nome do Filho. Pronto, gente, qual é o problema?
E outra coisa, esse negócio de 1 Coríntios capítulo 15, vi a argumentação também disso aí. E tudo estará concluído quando o Filho entregar o reino ao Pai. Ai, que beleza. Então Jesus já entregou o reino ao Pai e saiu de cena. Mas peraí. Jesus é algum político, algum ex-prefeito para deixar a prefeitura sair de cena e desaparecer? Gente, olha, não dá. Explica direitinho isso aí. Como é um ex-prefeito, um ex-governador, ele terminou o mandato dele? Estou falando no campo humano, né? Só para a gente entender um pouco. Ele cumpriu o mandato, ele deixa o governo, entra um outro governador. Mas e o ex-governador morreu? Deixou de existir? Ué, ele continua, mas simplesmente ele não está mais no... Agora, falar que Jesus saiu dizendo que Jesus, igual ele gravou lá, Jesus não está mais conosco. Ué, porque citou 1 Coríntios capítulo 15, né? Quando ele estiver entregado o reino ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Maravilha! Isso é a realidade que nós vivemos hoje. Deus é tudo em todos. Tranquilo. Mas a mesma palavra é dita do Filho. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Fala a mesma coisa. Cristo, Paulo falando, de novo, Cristo é tudo em todos. Então, meus irmãos, pregadores da graça, que dizem que a Trindade é heresia, foi inventada pela Igreja Católica. Então, por favor, expliquem melhor, gravem um vídeo, pegando as passagens. E a transfiguração? Mateus capítulo 17. E a transfiguração? Que Jesus estava lá no monte, Pedro, Tiago, João, e veio a voz do Pai falando com o Filho, ou falando do Filho. E no batismo de Jesus, Mateus capítulo 3, que Jesus saiu da água, veio o Espírito Santo em forma de pomba, e a voz de Deus Pai falou do céu. E aí? Pai, Filho e Espírito. E agora? E aí? Explica essa passagem, então, por favor. Porque Jesus, ele viveu, morreu, foi julgado, crucificado, foi sepultado e ele ressuscitou corporalmente. Né? Apareceu lá para Tomé, Tomé, teu tocou. Não é? E depois ele foi visto subindo aos céus. E aí, mas Jesus não é nada. Ou Jesus é o próprio Deus que veio, tomou forma de homem. Aí depois, quando Deus estava na forma de homem, o Deus Filho falou com Deus Pai. Mas eu preciso entender isso, tem que entender isso aí. Tem que se pegar todas essas passagens e explicar direitinho. Não é simplesmente falar que Trindade é heresia ou que o Filho entregou o reino ao Pai e saiu de cena. Saiu de cena o quê? Desapareceu, não existe mais. Não... Ué, mas expliquem para mim, por favor. Eu quero aprender. Só que eu ainda não vi nenhuma explicação desses irmãos aí, que tem canal aí com bastante seguidores, que eu também às vezes sigo alguns e assisto, dou até, né, o meu like e tudo, mas eu ainda não vi eles. Eles falam assim, por cima, igual o irmão André Pimentel falou uma vez, que a Trindade é 3 deuses rindo, parece que zombando. Não é assim. Nunca a Trindade falou isso, nunca. Quem crê na Trindade nunca diz isso, que são 3 deuses. Aliás, é porque você vê, Apocalipse capítulo 4, João é arrebatado ao céu em espírito e ele vê no céu um trono montado e alguém assentado no trono. Apocalipse 4. Ele vê um trono, ele não vê vários tronos para ter vários deuses. Não, tá bom. Mas quando chega no capítulo 22, o último capítulo do livro de Apocalipse, que ele fala da cidade santa, eu acho sensacional essa passagem. Ele diz assim, nela, na cidade santa, estará o trono. O trono. O trono de quem? De Deus e do Cordeiro. De Deus e do Cordeiro. É duas? São dois?
dois. Dois o quê? Duas o quê? Então, acho que para mim, por enquanto, está valendo o Deus triuno. Muito simples. Deus, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Aliás, João capítulo 14, de novo eu me lembro, que Jesus falou: eu e meu Pai viremos o Filho, de novo, dois, o Filho e o Pai. Viremos e faremos morada naquele que crê em mim. Faremos, ele fala no plural. Porque é o Filho e o Pai que faz morada na pessoa. Me expliquem isso, por favor, pregadores da graça, negacionista da Trindade. Porque eu ainda não vi nenhum vídeo assim de vocês falando com seriedade, com detalhes sobre a Trindade. Né? Fala um versículo e o outro e pronto. É igual o irmão Júlio Chaves falou: eu e o Pai somos um. Pronto, é um só Deus. Mas quem acredita na Trindade não fala que são vários deuses. São três pessoas. Aliás, dizem até quem argumenta a favor da Trindade que o maior exemplo e a maior prova da Trindade é a criação do próprio ser humano. Porque como é que nós somos, o ser humano? Espírito, alma e corpo. Não é três? Não são três? Mas existe dois Oswaldo? Eu sou um só, eu sou o único. Aqui, ó. Quando eu vou lá no banco lá, eu ponho minha digital. Pode ter outro alguém com o nome de Oswaldo? Tem vários, inúmeros. Mas se o outro for lá e botar o dedo, vai acessar minha conta? Não. Olha aí. Então é muita coisa, é muito detalhe. E, por favor, por isso que eu gostaria que algum de vocês gravasse um vídeo para explicar todas essas coisas. Né? Nós somos espírito, alma e corpo, mas eu sou uma pessoa só. Mas sou constituído dessas três partes. Que também na teologia já dá debate, dá polêmica, que para a teologia lá eles começam a falar a dicotomia do homem, a tricotomia. Tá bom. Mas a realidade é essa. E o próprio Paulo citou, né? Capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses. E todo o vosso espírito e alma e corpo estejam. E não é só Tessalonicenses, porque Hebreus capítulo 4 também diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela penetra até a divisão, está escrito lá assim. A divisão da alma e do espírito. Então, pregadores da graça, por favor, façam um vídeo claro, sério, com argumento detalhado para explicar para esse irmão em Cristo aqui, de vocês, que a Trindade é totalmente errada e foi invenção da religião. Se vocês pegarem igual vocês sempre fazem, pegam a Bíblia, a Escritura, comparam, tal, esclarecem direitinho, mas nesse quesito aí da Trindade, sinto muito, mas ainda está devendo.